Já se perguntou por que pessoas tão inteligentes acreditam em ideias tão absurdas? Tipo aquela pessoa conhecida sua que tem uma carreira acadêmica desse tamanho, com graduação, mestrado, doutorado, etc e tal, e fica toda hora discutindo no grupo da família no WhatsApp sobre ideias que nem fazem tanto sentido assim. Então eu quero te mostrar nesse vídeo como as suas principais convicções não nascem da sua lógica, mas das suas emoções. O meu nome é Henry Wolff, sou psicólogo clínico e palestrante, e eu tô aqui para te mostrar o que Jung quis dizer com este trecho aqui que eu encontrei quando li uma das suas obras e esmiuçar com vocês para que a gente consiga, primeiramente, compreender como que funcionam as nossas próprias convicções e não ser refém desse mecanismo automático que acontece sem a gente perceber. E em segundo lugar, e aí está o ouro, como que você pode se relacionar com as pessoas de uma forma a não ficar perdendo tempo tentando convencer elas, sendo que elas não vão ser convencidas através da lógica. Então, como que você pode estabelecer um diálogo até com pessoas que acreditam em coisas diferentes do que você? Tem uma chave aqui que é muito profunda, que os grandes líderes sabem usar nas suas atuações, e eu queria compartilhar com o viés da psicologia, para que você possa aplicar na sua vida também, e ter uma melhora não só no seu autoconhecimento, como também nos seus relacionamentos de uma forma geral. Então, Jung denominou algo que é importante que a gente entenda aqui. Ele chamou de complexos, um conjunto de pensamentos, crenças, ideias que vão se formando ao redor de uma emoção, de um afeto, mais especificamente falando. Porque, abre parênteses, a diferença entre um afeto e uma emoção é que uma emoção é quando um afeto já se manifesta a tal ponto que chega a sentir ou se expressar no corpo. Então, por exemplo, eles faziam um teste com algo que se chama teste psicogalvânico. É uma mesma ferramenta que é utilizada para testes de detecção de mentira, por exemplo, onde se mede a resistência elétrica na pele da pessoa e vai fazendo essas perguntas, e quando existe uma alteração na resistência elétrica da pessoa, quando ela diminui, ou seja, flui mais eletricidade, é quando entrou em atividade um afeto, e isso manifesta no corpo, aí já é uma emoção, porque já está se manifestando no corpo. Fecha parênteses. Espero que essa observação seja útil para você em alguma coisa, ou não, só para curiosidade mesmo. Então, esses complexos, eles vão sendo criados no decorrer em que vivemos coisas que mexem conosco emocionalmente. Então, por exemplo, quando você era adolescente e teve uma discussão política acalorada na sua escola, por exemplo, ou um trauma que você passou, ou então conflitos familiares que foram fazendo com que, ao redor desta emoção, ou deste afeto, foram se criando certas convicções. E hoje você defende essa convicção como se fosse algo muito lógico, mas sabe qual que é o delicado disso? Que esses complexos, eles têm uma certa autonomia. Então imagina que a sua psique é como se fosse um celular, que tem vários aplicativos. Então, quando um complexo que tem uma carga afetiva muito forte entra em atividade, é como se você tivesse baixado um aplicativo que quando você abre ele trava o celular ao ponto de você não conseguir abrir nenhum outro aplicativo enquanto ele está aberto, e além disso consome toda a sua bateria. Então é mais ou menos assim que um complexo autônomo desse tipo funciona. Quando ele é ativado, quando ele é, em termos psicológicos, constelado, acontece que a sua psique não consegue mais utilizar a sua capacidade cognitiva de uma forma livre, o seu uso racional e da lógica de forma livre, mas sim tudo isso a serviço deste complexo. Então, quando uma pessoa tem um complexo emocional relacionado a, por exemplo, uma crença política, se ele está ativo, se ele está constelado, a sua capacidade raciocinativa vai ficar a serviço deste complexo, porque ela vai estar defendendo uma emoção, por mais que a pessoa não perceba, e por mais que ela seja um intelectual e que ela seja inteligente. Acontece que pode ficar até mais complicado, porque essa inteligência e esse repertório intelectual vão conseguir criar mais justificativas, citar pesquisas ali, um tanto até mesmo relativas, mas que naquele momento vão servir muito para defender a sua convicção. E às vezes a pessoa crente que quer essa convicção ao mais lógico possível, só que é emocional. É por isso que essas discussões não levam a nenhum lugar quando as pessoas ficam através da lógica debatendo argumentos, porque sempre vai existir uma comprovação racional para um lado e na mesma medida para o outro lado, e assim está a humanidade, tentando debater ideias, mas que não são ideias, são
emoções. Então isso também acontece com religiões, por exemplo, ou então com idolatrias de qualquer tipo, né? Não a religião de uma forma saudável, mas quando a pessoa já cai no fanatismo religioso, por exemplo. Existe uma emoção irracional por trás, por mais que ela se muna de diversos conceitos teológicos para justificar aquilo. Então vamos lá. Uma chave que pode girar aqui, para que tudo isso que nós estamos falando aqui seja útil para você, é você perceber que por trás dessas convicções irracionais sempre existe uma necessidade emocional. Então, vamos pegar um exemplo daquela pessoa que ela até é inteligente em algumas situações da vida, mas que toda hora ela fica acreditando em ideias conspiratórias. Você conhece alguém assim? Você é assim? O que acontece é que isso pode ser um complexo que recorrentemente entra em atividade, fazendo com que ela então comece a investigar, comece a encontrar ideias conspiratórias e acreditar naquilo. Mas qual seria a necessidade emocional por trás deste fenômeno psicológico? Poderíamos dizer que seria talvez uma necessidade de se diferenciar de uma massa sem sentido, entende? De uma vida que não faz sentido do jeito que é apresentada pela sociedade. Ou então vamos pegar, por exemplo, uma pessoa que é muito rigorosa religiosamente. Ela é aquela pessoa realmente muito dogmática e que incomoda muito aqueles que não são tão dogmáticos ou até mesmo aqueles que são ateus. Só que qual necessidade emocional poderia estar por trás desse rigor religioso, dessa rigidez? Pode ser, não estou falando que é exclusivamente, porque cada caso é um caso que tem que ser investigado. Mas tem uma tendência muito grande para que seja uma necessidade de encontrar algo seguro neste mundo tão incerto, entende? Porque às vezes nós não temos certeza das coisas e nós temos uma necessidade de uma segurança, nós temos uma necessidade de colocar o pé em algo que seja sólido, e às vezes essa solidez vai ser encontrada num dogma religioso. Ou então, aquele fanático político. Qual que é a necessidade emocional que pode estar por trás desse fanatismo político ou dessa idolatria dessas figuras políticas, não importa qual lado que seja, esquerda, direita, em cima, embaixo, etc. Pode ser, novamente, que a pessoa tenha essa necessidade de criar uma identidade e ela precisa, então, pertencer a um grupo. E ela entende que esse grupo tem um inimigo, então ela rechaça aquele outro grupo para reforçar a sua identidade que está projetada num grupo. É claro que isso é uma identidade projetada, ou seja, como se fosse uma muleta. Então não é saudável com o tempo. Isso também acontece com times de futebol, por exemplo. Porque se você for conversar com uma pessoa, não faz nenhum sentido ela bater em outra, matar em nome de um time de futebol. Mas nós não estamos falando de ideias racionais. Lembre-se, nós estamos falando de necessidades emocionais. Então, quando aflora essa emoção, com ela vem todo este complexo. Então, complexo é um conjunto de coisas. E por isso que Jung deu esse nome. Ele chamou de complexo autônomo. Por que autônomo? Porque funciona independentemente da nossa vontade consciente. Então, por mais que você perceba ou não perceba, queira ou não queira, quando o complexo está em atividade, ele vai dominar tudo, a sua capacidade de pensamento, de sentimento e de ações. Então, quando aquela pessoa que pensa que ela é o time de futebol sente essa identidade atacada pelo time rival ou pelos torcedores do time rival, ela vai se defender como se fosse ela mesma em risco, de uma forma muito instintiva e brutal. Então, porque junto com esta emoção da necessidade de se defender, de defender a sua identidade, ou seja, essa defesa pessoal, esse instinto de autoconservação, vai estar relacionado a todo esse complexo de crenças sobre aquele time ser melhor que o outro, memórias até mesmo afetivas da tradição da família, porque meu pai também era palmeirense, nada contra o Palmeiras, só um exemplo, pode ser do Corinthians, pode ser do Botafogo, enfim, então tem todo esse complexo de também situações que ela foi vivendo, pertencendo à torcida organizada, que foi reforçando essa identidade. Então tudo isso está em jogo quando ela se sente ameaçada. Por isso que ela reage violentamente. Assim também é com o fanático político, assim também é com o rígido, religiosamente falando, né, o fanático religioso. E assim é com qualquer complexo. O que vai mudar é o afeto central, a necessidade emocional que está por trás. Então, se você consegue perceber isso,
que por trás dessas convicções irracionais existem necessidades emocionais, você já está muito à frente do que a grande maioria que perde energia tentando convencer através da lógica algo que não é racional. Então, eu quero dar aqui 4 dicas, né? 3 para você mesmo e uma para as suas relações interpessoais, para que você consiga quebrar esses padrões. Porque também é necessário que você perceba em você esses complexos, não para ficar apontando para os outros, porque isso não vai mudar em nada, né? Até um psicólogo, ele precisa reconhecer, mas apontar, mais uma vez, não vai mudar em nada. Então, eu vou falar nessa última etapa sobre os relacionamentos, qual que é a melhor forma de lidar com esses complexos, porque pode ser que, na medida que a gente vai entendendo esse mecanismo da psique, a pessoa chega a acreditar que nem vale a pena tentar conversar com as pessoas. Não adianta tentar convencer ou demonstrar fatos, porque ela não vai conseguir acreditar por estar dominada por um complexo. Por exemplo, uma pessoa que tem um envolvimento emocional com uma crença. Não adianta que você mostre evidências científicas, pode separar ali 100 artigos científicos. Ela não vai conseguir acreditar nisso, porque o complexo, quando ele está ativo, ele funciona como se fosse um filtro, onde só entra na psique aquilo que vai reforçar o que ela já acredita. E tudo aquilo que ameaça a estrutura do próprio complexo é simplesmente negado, não é percebido na consciência, entende? Então ela sempre vai ter uma forma de relativizar, sempre vai ter uma forma de contra-argumentar. Então pode ser que a pessoa pense, meu Deus, eu acho que não adianta mais dialogar. E não é bem assim. É a forma de dialogar, né? Ao invés de você ficar tentando bater a cabeça na parede do complexo da pessoa, é você perceber essa necessidade emocional. E aí eu vou falar nessa última dica qual que é a melhor forma de agir frente a isso. Mas antes disso, vamos reconhecer o complexo em você mesmo. Eu te convido em, primeiramente, você tentar analisar quais são as áreas da sua vida onde você fica mais emocionalmente envolvido, onde você começa a perder a lucidez da razão, onde você facilmente parte para um ataque. Aí você vai estar identificando onde estão os seus complexos com maior intensidade. Segundo, uma vez percebido, escolhe um desses complexos, tente colocá-lo na mesa do laboratório para analisá-lo e tentar lembrar de quais foram as situações e, mais especificamente falando, as emoções que foram dando forma a este complexo. Foram situações lá na sua juventude, na sua adolescência, na sua infância? Foram situações agradáveis, situações desagradáveis? Quais emoções que afloraram em você nessas situações e que a partir dessas situações, nesta emoção começou a se aglomerar toda uma justificativa de crenças e que, por sua vez, leva a comportamentos, e tudo isso baseado nesse complexo que começou a ser gestado nessa situação ou nessas situações. Tente fazer essa análise, né? Pause o vídeo, faça isso, ou termine o vídeo e antes de ir para outro vídeo fazer outra coisa, faça essa introspecção. Vale muito a pena, tá? Vale muito a pena. E aí o terceiro passo é você refletir, uma vez resgatado, né? Primeiramente, onde estão os complexos? Em segundo lugar, quando e como eles foram criados? E agora, em terceiro lugar, tendo tudo isso já na mesa, faz sentido você agir desta forma hoje? Sentindo aquela emoção que você sentiu quando tinha 15 anos, quando você tinha 10, 5 anos de idade? Faz sentido? Ele é condizente com a situação que você está vivendo hoje? Então tente se conscientizar disso. Porque o inconsciente, ele fica se repetindo enquanto não é conscientizado. Pode ser que exista um desejo secreto e profundo de querer quebrar esses padrões. Mas enquanto a consciência não faz esse trabalho do autoconhecimento, esses padrões simplesmente se repetem e a tragédia se perpetua. Então faça essas reflexões. Agora, a quarta dica, que já é para os seus relacionamentos. Quando você se deparar com uma pessoa que tem uma crença diferente que a sua, que tem ideias muito rígidas, ou que você percebe que está muito emocionalmente envolvida com aquela situação, com aquele assunto, ao invés de você ficar debatendo as ideias, os assuntos em si, tente olhar por detrás e notar, perceber qual é a necessidade emocional que ali se encontra.
Então, por exemplo, aquela pessoa que toda hora acredita em ideias conspiratórias absurdas pode estar sentindo essa necessidade de ter uma individualidade ou sair um pouco desta massa indiferenciada, mecânica, que não faz sentido, desse estilo de vida mórbido ou mecânico, vicioso, sabe? Às vezes ela quer acreditar em algo que lhe dê um ânimo mais, porque ela não consegue aceitar esse estilo de vida que a sociedade entrega. Então, é uma necessidade autêntica, louvável, mas uma vez você percebendo isso, você consegue dialogar com essa necessidade, não com aqueles assuntos que essa necessidade está se utilizando para se defender e se fortalecer. Então você consegue ir além dos argumentos e criar um ambiente, uma situação emocionalmente segura, onde você para de atacar essa necessidade emocional que você está percebendo. E o que isso vai acontecer? O que isso vai gerar, perdão? Um rebaixamento na intensidade daquela emoção. Ela vai perceber que ela não está mais em perigo, então, portanto, não tem por que ficar tão intensa se defendendo. Uma vez que essa emoção vai abaixando a sua bola, a lucidez da pessoa vai aos poucos se recuperando, a sua capacidade raciocinativa também. Então, ao invés de você agora sim vou atacar, né? Não haja de má fé, você pode ajudar a pessoa a construir essa necessidade emocional de uma forma mais construtiva, vale a redundância. Porque ficar acreditando em ideias conspiratórias é um caminho que nos leva a uma paranoia, seja patológica ou não, entende? Então é destrutivo para a própria pessoa. E também é chato para aquelas pessoas com as quais ela convive. Então até para uma caridade, você começa a direcionar essa necessidade para coisas mais construtivas. Ou, por exemplo, aquela pessoa que idolatra um político, ou que é muito rigorosa na religião, você percebe essas necessidades que eu mencionei, né? Uma identidade, uma segurança, e começa a ajudar ela a construir isso de uma forma mais construtiva, mais harmônica, mais benéfica, ao invés de ficar debatendo com essas emoções. Aí, meu amigo, você vai ganhar várias vantagens, mas eu vou citar algumas principais aqui para você. Você vai parar de perder tempo e energia debatendo com discussões que não levam a nenhum lugar, só estresse mesmo, e aí inimizades. Você vai conseguir ser mais compreendido pelos outros e vai conseguir também fazer com que os outros te compreendam mais. Você entende o quão poderoso é isso que eu estou te falando? Porque se você consegue colocar em prática tudo isso aqui que nós estamos tentando enxergar, você vai abrir muitas portas e fechar outras que não te fazem bem. Discussões que não levam a nenhum lugar, primeiramente porque você vai estar se conscientizando dos seus complexos e quebrando esses padrões automáticos que não permitem com que você haja com consciência, ou seja, faz com que você haja cegamente e constantemente meta os pés pelas mãos. E em segundo lugar, as suas relações vão ser muito melhor, porque você vai conseguir dialogar com todo mundo, percebendo as necessidades emocionais por trás daquele conjunto de ideias e argumentos, e portanto ir direto ao ponto, sem atacar, mas conseguindo direcionar de uma forma benéfica. Então você vai estar até contribuindo para a sociedade de uma forma mais ampla. Então, de nada, tente aplicar, vale a pena. Faça esse exercício introspectivo, porque quanto mais você conseguir se autoconhecer, maior vai sendo a sua capacidade de percepção das necessidades emocionais dos outros. Se existe um ponto que está cego em você, você não vai conseguir enxergar no outro com a consciência. Você pode criar deduções, né, crenças, eu acho que é aquilo, eu acho que é aquela outra coisa, mas você não vai estar enxergando de fato, porque você não enxerga em você mesmo. Então por isso que eu falei naquela ordem dos 4 passos, que os 3 primeiros são para você mesmo. E aí o quarto, você começa a expandir isso para suas inter-relações. Então, se esse vídeo fez sentido para você, não esquece de compartilhar com pessoas que também possam se interessar. Assim o YouTube vai entendendo que esse conteúdo é importante, que pode ajudar pessoas reais. Então, não se esqueça também de se inscrever no canal para não perder mais conteúdos que eu pretendo compartilhar aqui da psicologia, que pode de fato contribuir para uma qualidade de vida maior nas nossas vidas. E ativa o sininho para não perder nenhum, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.